Fala aí, meus guris! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos obrinha própria e nova no canal. Já agradeço a todos vocês que batemos 1000 inscritos e tô preparando um vídeo longo pra gente comemorar. Agradeço de coração. Nossa nova meta é de 5000. Se quiserem parte 2, já sabe, deixa aquele like e se inscreva. Quem quiser apoiar o canal, vou deixar no cantinho nossa chave Pix. Sem enrolação, vamos dali! As ruas do Rio de Janeiro estavam desertas naquela madrugada chuvosa. O barulho dos pneus no asfalto molhado e o chiado dos freios eram os únicos sons que cortavam a escuridão. Rafael Doran, 27 anos, segurava firme o volante do ônibus vazio. Os olhos pesados denunciavam os 3 dias sem dormir. Ele já não distinguia mais sonho de realidade. Só mais essa linha, depois descanso. A cidade passava lenta pelas janelas embaçadas. O sinal amarelo piscava adiante. Rafael hesitou um instante, mas não havia tempo. Um clarão, o farol de um caminhão. O impacto brutal de ferro contra ferro. O mundo virou silêncio. Preso entre o sangue e o vidro, Rafael percebeu que seus últimos pensamentos não eram sobre arrependimento, mas sobre promessa. Se eu tiver outra chance, não vou ser apenas mais um. Eu vou mudar tudo. A escuridão o envolveu. O frio da pedra foi a primeira sensação. A umidade do ar, a segunda. Rafael abriu os olhos, mas não estava em um hospital. Seu reflexo em uma poça turva revelou um jovem de cabelos azuis desgrenhados, amarrados por uma faixa improvisada. Os olhos amarelo claro cintilavam como brasas em meio à penumbra. Um corpo novo, uma vida nova, mas não no paraíso. A caverna ao redor era imensa, sem saída aparente. Paredes cobertas de runas vermelhas pulsavam como feridas vivas. Um lugar onde o ar parecia carregado de maldição. E então, uma voz. Não veio dos ecos, mas da própria mente dele. Um humano dentro do abismo carmesim? Que ironia deliciosa. Rafael congelou. Procurou a origem, mas só encontrou símbolos brilhando no fundo das paredes. O olho da evolução se ativou sozinho. Alerta. Selo ancestral detectado. Entidade. Lilith Vermilion selada. Nível? Ameaça. Extinção. Uma risada feminina, doce como veneno, invadiu seus pensamentos. Você não pertence aqui, mas talvez seja exatamente o que eu esperava. O coração de Rafael acelerou. Não bastava estar preso em uma caverna sem saída. Agora havia algo maior. Algo observando cada movimento seu. Antes que pudesse refletir, o som de garras ecoou pela escuridão. Dezenas de olhos vermelhos surgiram, rompendo o breu. Ratos demoníacos, presas afiadas do tamanho de cães. Era o primeiro teste do abismo. E o início de sua segunda vida. O silêncio da caverna se rompeu. 1, 2, 5, 10 pares de olhos vermelhos acenderam no breu como tochas malignas. Rafael recuou instintivamente, os pés descalços deslizando sobre a pedra molhada. O cheiro pútrido chegou primeiro. Carne podre, urina e sangue seco. Em seguida, o som de patas rápidas arranhando o chão. E então eles surgiram, ratos demoníacos. Do tamanho de cães, com pelos negros e desgrenhados, bocas cheias de presas amareladas e afiadas, garras que tilintavam como ferro contra a pedra. Um deles avançou sem hesitar, o olhar faminto cravado em Rafael. Ele ergueu os braços no reflexo humano de defesa. O impacto o jogou contra a parede e a dor de presas cravando sua carne quase o fez gritar. Eu vou morrer! De novo! Como presa! O desespero o tomou, mas junto dele, um calor estranho queimou atrás de seus olhos. E então, o mundo mudou. O olho da evolução se abriu. Linhas vermelhas cortaram a visão de Rafael, como se o corpo da criatura tivesse sido redesenhado em mapas de fraquezas. Acima dela, um texto cintilante brilhou no ar. Rato demoníaco. Nível 2. Fraquezas, olhos, base da cauda, articulação traseira. Rotas de evolução. Rato de alcateia, se nutrido em grupo. Rato sanguinário, se alimentado de sangue humano. Rafael respirou fundo. O medo se transformou em clareza. O inimigo não era mais um monstro invencível. Era apenas uma equação. E equações podiam ser resolvidas. Ele se agarrou a uma pedra afiada caída ao lado. Quando o segundo rato investiu, Rafael girou o corpo com um instinto que parecia treinado e esmagou a pedra contra o olho esquerdo da criatura. Um grito estridente ecoou na caverna. O bicho recuou em agonia, debatendo-se no chão. O terceiro avançou pelas costas. O olho da evolução piscou novamente, destacando em vermelho a base da cauda. Rafael deslizou sob a investida e cravou a pedra pontiaguda no ponto indicado. O sangue negro espirrou, manchando seu rosto. O rato caiu contorcendo-se até ficar imóvel. Os outros hesitaram, mas a fome venceu o medo. Em segundos, mais 4 o cercaram. Rafael estava ofegante. O corpo ardia em dor, mas algo dentro dele crescia.
Era a mesma raiva que sentira antes de morrer, sufocado em uma vida que nunca lhe deu escolhas. Não importava que agora tivesse um corpo novo. Ele não ia ser escravo do destino outra vez. O primeiro saltou. Rafael rolou no chão, agarrou um osso quebrado próximo a um cadáver antigo e enfiou contra a articulação da pata. O monstro gritou. Outro tentou morder sua perna. Ele chutou a garganta exposta, usando toda a força desesperada. Mais dois o cercaram, mas dessa vez Rafael não recuou. Venham, malditos! Ele avançou. Movia-se como um animal cercado, mas guiado por um instinto calculado. Cada golpe era um risco, mas o olho da evolução iluminava os pontos vitais. 1, 2, 3, 6 corpos estavam no chão. O sangue quente escorria por suas mãos, misturado ao suor e à sujeira da caverna. Seu peito arfava, mas ele estava vivo. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo pingar da água. Rafael caiu de joelhos, exausto, sentindo o corpo tremer. O olho da evolução se desfez, como se fosse um instinto que adormecia depois da caça. Mas a voz feminina voltou, suave como seda e fria como gelo. Interessante. Você não teme sangrar, você luta como quem já conheceu a morte. Talvez você seja mesmo o portador que eu esperava. Rafael cerrou os punhos ensanguentados. Ele não respondeu. Só olhou para os corpos diante de si, o peito ardendo em cada respiração. Era apenas o começo. E ainda havia 100 andares de horrores o esperando. Mas dentro de si, Rafael já sabia. Se esse olhar pode me mostrar caminhos, então eu vou abrir todos eles, um por um, até o fim. O silêncio da caverna voltou, pesado como chumbo. O chão ainda estava manchado com o sangue dos ratos demoníacos. O cheiro metálico impregnava o ar, misturado ao odor pútrido de seus corpos. Rafael cambaleou, apoiando-se na parede. O braço esquerdo latejava com a mordida. O sangue escorria lento, mas constante. Se não tratar, vou morrer de infecção antes de qualquer monstro acabar comigo. Ele respirou fundo e começou a explorar. As paredes da caverna eram cobertas por musgos azulados que emitiam um brilho fraco, quase hipnótico. Com o olho da evolução, as plantas revelaram informações ocultas. Musgo luminescente. Nível 0. Efeitos. Pode ser usado para fechar feridas superficiais. Reduz risco de infecção. Rotas. Musgo medicinal, combinado com água pura. Musgo venenoso, se exposto ao sangue corrompido. Rafael rasgou parte do manto e pressionou o musgo contra a mordida. A dor queimou como fogo, mas a hemorragia começou a estancar. Ele caiu sentado, respirando fundo. O estômago se contorceu em um rugido de fome. O corpo humano que havia recebido era mais forte que o anterior, mas ainda era frágil demais para o abismo. Os olhos recaíram sobre o cadáver de um dos ratos. O cheiro era repulsivo, mas a realidade era clara. Se não comesse, morreria. Nunca pensei que teria que comer isso. Com esforço, arrancou um pedaço da carne e improvisou uma fogueira pequena usando gravetos secos e faíscas de pedra. As chamas iluminaram a escuridão. Ele assou o pedaço de carne com nojo estampado no rosto. O gosto era horrível, metálico e amargo, mas desceu com dificuldade pela garganta. E foi nesse momento que a voz retornou, sussurrando como um sopro em sua nuca. É isso que você se tornou? Um humano caído, forçado a devorar carniça como um rato. Rafael ergueu os olhos. As runas vermelhas nas paredes pulsavam mais forte, como se respirassem. E então a figura dela surgiu por um instante em sua mente. Lilith Vermilion. Pele pálida, olhos rubros, cabelos como chamas líquidas. Uma rainha aprisionada, sorrindo com desprezo. Se aceitar meu poder, não precisará rastejar na sujeira. Eu posso te dar chamas que jamais se apagam. Bastaria um toque e esses monstros seriam pó. Rafael fechou os punhos. O fogo da fogueira refletia em seus olhos amarelo claros como se competisse com o vermelho da visão dela. Poder em troca de quê? A voz ecoou doce e venenosa. Em troca da sua carne, da sua alma. Deixe-me habitar você, humano, e juntos queimaremos até os deuses. O coração de Rafael acelerou. Era tentador. Um pacto poderia lhe garantir não só sobrevivência, mas domínio sobre o abismo. Mas sua mente voltou ao momento do acidente, ao juramento feito no último suspiro. Eu disse que mudaria o destino, mas não como escravo. Ele cuspiu o último pedaço da carne de rato e encarou a escuridão. Se eu aceitar seu poder, vou cair no mesmo erro de sempre. Depender de alguém. Eu não vim aqui para ser joguete. Eu vou criar meu próprio caminho. O silêncio voltou. Mas por trás dele, uma risada baixa ecoou, cheia de interesse. Então prove, humano. Prove que pode sobreviver sem mim. As runas se apagaram. A presença desapareceu. Mas Rafael sabia. Lilith não desistiria tão facilmente. E no fundo, uma parte dele temia que um dia fosse forçado a aceitar. Ele ergueu o olhar para o túnel escuro à frente. O primeiro andar ainda estava longe do fim. O túnel estreito se abriu em uma câmara colossal, iluminada por cristais vermelhos incrustados no teto.
O chão estava coberto de ossos quebrados, restos de armaduras enferrujadas e marcas de garras profundas nas paredes. Rafael respirou fundo. Cada passo ecoava como um chamado à morte. Ele sabia que não estava sozinho, e então as correntes se arrastaram. O som metálico reverberou como um lamento antigo até que a sombra colossal emergiu do fundo da sala, a besta das correntes. Seus olhos pulsaram amarelo no escuro. O hálito quente exalava o fedor de sangue coagulado. As correntes se moveram como serpentes vivas, tilintando com fúria. O olho da evolução brilhou por conta própria. Mini-boss, besta das correntes. Nível 8. Ameaça, mortal fraquezas, núcleo das correntes. Vital. Estratégias possíveis: desgastar até o colapso, baixa chance de sucesso. Usar as próprias correntes contra a criatura, chance alta, risco extremo. Rafael cerrou os dentes. Era impossível derrotar aquilo com força bruta, mas não precisava de força. Precisava de estratégia. O monstro avançou, correntes chicoteando o ar. Rafael rolou pelo chão, sentindo o vento cortar sua pele quando uma das correntes passou rente ao rosto. A pedra atrás dele foi despedaçada como papel. Ele agarrou uma das correntes no reflexo, sentindo a pele rasgar com o impacto. Mas em vez de largar, puxou com toda a força. O peso da criatura o arrastou pelo chão, pedras rasgando suas costas. Mas naquele momento, ele viu o que precisava. O núcleo de energia percorrendo pelas correntes, brilhando em vermelho. É isso. Se eu usar as próprias correntes contra você, o monstro rugiu, as correntes batendo nas paredes. Rafael se escondeu atrás de uma coluna de pedra, e quando a corrente veio em sua direção, pulou para o lado. O golpe se voltou contra o próprio pilar, que desabou sobre a criatura. O chão tremeu. O teto caiu em fragmentos, prendendo parte da besta. Rafael não esperou. Pegou uma pedra afiada e correu até uma das correntes que prendiam o monstro. Com gritos de esforço, bateu contra o núcleo pulsante. A corrente se partiu e a criatura uivou em dor, como se tivesse perdido parte da alma. O olho da evolução piscou novamente. Rafael cerrou os dentes. Era impossível derrotar aquilo com força bruta, mas não precisava de força. Precisava de estratégia. O monstro avançou, correntes chicoteando o ar. Rafael rolou pelo chão, sentindo o vento cortar sua pele quando uma das correntes passou rente ao rosto. A pedra atrás dele foi despedaçada como papel. O monstro avançou, correntes chicoteando o ar. Rafael rolou pelo chão, sentindo o vento cortar sua pele quando uma das correntes passou rente ao rosto. A pedra atrás dele foi despedaçada como papel. Ele agarrou uma das correntes no reflexo, sentindo a pele rasgar com o impacto, mas em vez de largar, puxou com toda a força. O peso da criatura o arrastou pelo chão, pedras rasgando suas costas. Mas naquele momento, ele viu o que precisava. O núcleo de energia percorrendo pelas correntes, brilhando em vermelho. É isso. Se eu usar as próprias correntes contra você... O monstro rugiu, as correntes batendo nas paredes. Rafael se escondeu atrás de uma coluna de pedra e quando a corrente veio em sua direção, pulou para o lado. O golpe se voltou contra o próprio pilar, que desabou sobre a criatura. O chão tremeu. O teto caiu em fragmentos, prendendo parte da besta. Rafael não esperou. Pegou uma pedra afiada e correu até uma das correntes que prendiam o monstro. Com gritos de esforço, bateu contra o núcleo pulsante. A corrente se partiu e a criatura uivou em dor, como se tivesse perdido parte da alma. O olho da evolução piscou novamente. Rafael fechou os punhos, segurando o cristal vermelho que pulsava como um coração. Era feio, grotesco, mas era poder. E foi quando a voz retornou melosa e cruel. Impressionante. Você quebrou minhas correntes, humano. Mas sem mim, quanto tempo acha que vai durar? Aceite meu poder e eu prometo que ninguém jamais vai te acorrentar de novo. O olhar de Rafael brilhou em dourado contra a escuridão. Ele não respondeu, mas sabia que o jogo estava apenas começando. Após derrotar a besta das correntes, Rafael caminhou por túneis estreitos até encontrar uma caverna escondida. Lá havia uma nascente de água limpa, protegida por paredes naturais de pedra. Pela primeira vez, encontrou um lugar que poderia servir como abrigo. Se eu quiser sobreviver neste inferno, preciso transformar este lugar em base. Usando restos de correntes e pedras afiadas, improvisou armadilhas na entrada. Guardou a carne dos ratos demoníacos, organizou os ossos como ferramentas. O fogo que acendeu parecia pequeno demais para a imensidão do abismo. Mas ali, ao redor dele, Rafael sentiu algo que não sentia desde a terra. Segurança. Mas o silêncio não durou. Do fundo do túnel, passos leves ecoaram. Rafael se levantou, corrente em mãos, pronto para lutar. Duas figuras emergiram do breu. A primeira, uma goblin de pele cinzenta e olhos violeta. Carregava um arco rudimentar e o olhar desconfiado de quem sobrevivera na brutalidade. A segunda, uma kobold de corpo esguio, escamas azuladas e cabelos brancos como neve. Seus olhos âmbar avaliavam Rafael com frieza calculada. Um humano aqui? A goblin rosnou surpresa e agressiva. E ainda vivo. Depois da besta das correntes. A kobold completou sem piscar. Rafael ergueu sua corrente, sangue seco ainda grudado nela. Se vierem contra mim,
Vão cair como ela caiu. As duas se entreolharam. A Goblin riu, seca, arqueando as sobrancelhas. Talvez você seja louco, ou talvez seja mais monstro que nós. O olho da evolução brilhou diante dos olhos de Rafael. Nissa, Goblin cinzenta, nível 4. Potencial de evolução, guerreira furtiva, guardiã tribal. Afinidade, hostilidade, curiosidade ceris, kobold, renegada. Nível 3. Potencial de evolução, mestra de armadilhas, guardiã dracônica. Afinidade, desconfiança. Neutro, Rafael abaixou a arma devagar, mas manteve o olhar firme. Se querem viver, sentem-se ao fogo. Mas entendam, aqui as regras são minhas. Nissa estreitou os olhos, mas se aproximou com desdém. Ceres permaneceu distante, analisando cada detalhe, até se sentar com cautela. Nos dias seguintes, um pacto silencioso nasceu. Nissa caçava pequenas presas nos túneis. Ceres montava armadilhas usando ossos e correntes velhas, e Rafael organizava. Pela primeira vez, aquelas criaturas selvagens seguiam uma ordem que não vinha da brutalidade, mas de estratégia. Turnos de vigia, divisão de recursos, abrigo reforçado. Enquanto o fogo queimava, Rafael observava suas duas improváveis companheiras. Monstros sim, mas ao mesmo tempo, sobreviventes como ele. Se até aqui consegui que me seguissem, o que me impediria de liderar muitos mais? A risada melosa de Lilith ecoou em sua mente, provocando como sempre: sim, humano. Faça delas suas peças, e quando tiver um exército inteiro, eu estarei esperando por você. A fogueira crepitava fraca no abrigo improvisado. Rafael observava Nissa afiando sua lâmina rudimentar e Ceres revisando as armadilhas de ossos e correntes. O silêncio entre elas era denso, pesado. Nenhuma parecia disposta a confiar plenamente. Ele sabia que para se consolidar como líder, precisaria mostrar resultados, e não havia maneira melhor do que uma caçada. Se continuarmos comendo carne de rato, vamos enfraquecer. Precisamos de algo maior, um desafio real. Nissa arqueou uma sobrancelha violeta, desdenhosa. Você quer caçar no primeiro andar, humano? Tem certeza de que não vai ser só mais um corpo no chão? Ceres, mais cautelosa, ergueu os olhos âmbar. O abismo sempre testa os tolos primeiro, mas talvez você esteja certo. Se queremos sobreviver, precisamos de carne mais forte. A presa, o lobo sombrio. Nas profundezas do primeiro andar, um lobo demoníaco rondava as cavernas. Era rápido, maior que qualquer cão, e sua pelagem escura se confundia com a sombra. Seus uivos atraíam outros predadores menores, fazendo dele um senhor local. O olho da evolução de Rafael revelou o perigo. Lobo sombrio, nível 6, ameaça, alta fraquezas, olhos, articulações traseiras, gargantas expostas durante o salto. Rotas de evolução. Alfa sombrio, se dominar matilha, besta da lua carmesim, se consumir cristal vermelho. Era muito acima do nível deles, mas era exatamente isso que tornava a caçada necessária. O grupo esperou em silêncio. Nissa avançou primeiro, rápida e furtiva, espalhando pequenos ossos afiados no caminho para forçar o monstro a se mover em direção ao local planejado. Ceris armou um laço de correntes improvisado, escondido entre pedras afiadas. Rafael ficou no centro, observando com o olho da evolução ativado. Cada movimento do lobo surgia como linhas de possibilidades em sua mente. O salto, a mordida, o giro. Ele respirou fundo. O uivo ecoou. O lobo sombrio surgiu das sombras como um relâmpago. Nissa disparou sua flecha improvisada. Errou de propósito, apenas para atrair sua atenção. O monstro rosnou e avançou em sua direção. Agora! Rafael gritou. As correntes de Ceres se ergueram, prendendo uma das patas traseiras do lobo. Ele uivou, furioso, tentando se soltar. Rafael correu para frente, pedra afiada em mãos. O olho da evolução piscou, destacando o pescoço exposto. Ele pulou, cravando a lâmina improvisada na garganta do monstro. O impacto o jogou ao chão, mas o sangue negro jorrou como um rio. Nissa correu e cravou sua lâmina no olho esquerdo. Ceres puxou as correntes, forçando a criatura ao chão. O rugido do lobo foi abafado até virar silêncio. O corpo colossal caiu imóvel, fazendo o chão tremer. Rafael, ofegante e ensanguentado, se levantou. O olho da evolução projetou as informações diante dele. Você derrotou um lobo sombrio, nível 6. Recompensa, carne de lobo demoníaco, presas afiadas, rotas futuras, desbloqueadas, guerreiro carmesim, resistência, Plalas força, tático do abismo, liderança Balás, estratégia. Ele limpou o rosto, encarando Nissa e Ceres. Nissa lambeu o sangue do dedo e riu pela primeira vez sem sarcasmo. Nada mal para um humano. Ceres cruzou os braços, mas seus olhos brilharam com respeito contido. Talvez você realmente consiga nos manter vivas. Rafael respirou fundo. Era apenas uma caçada, mas sabia que havia sido mais que isso. Foi o primeiro passo para ser reconhecido como líder. Enquanto observava o corpo do lobo, ouviu novamente a voz suave em sua mente. Sim, é assim que começa. Você não apenas sobrevive, humano, você conquista.
Lilith Vermilion, mesmo selada, sorria na escuridão. O corpo do lobo sombrio queimava lentamente na fogueira improvisada. O cheiro forte de carne demoníaca assada preenchia a caverna. Pela primeira vez, Rafael e suas aliadas se alimentavam de algo que dava força de verdade. Nissa mordia a carne com voracidade, seus olhos violetas brilhando no reflexo das chamas. Se continuarmos assim, vamos acabar sendo temidos neste andar. Ceres, mais contida, observava enquanto afiava uma das presas do lobo para transformá-la em adaga. Temidos, talvez, mas ainda somos apenas 3, e o abismo é infinito. Rafael, sentado entre elas, não respondia de imediato. Seus olhos dourados, ativados pelo olho da evolução, não olhavam a carne nem as armas. Eles olhavam o caminho à frente. À sua frente, as linhas do futuro se entrelaçavam, mostrando possibilidades. Base estável, expandir o abrigo atual, fortificar entradas, armazenar recursos. Postos avançados, conquistar cavernas secundárias, criar pontos de vigia. Domínio territorial, eliminar predadores locais e impor presença sobre monstros menores. Risco, atrair a atenção de entidades mais fortes. Ele respirou fundo. Era ali que começava. Sobreviver não basta. Se quisermos escapar desse lugar, precisamos dominar. Este andar vai ser nosso, pedra por pedra, sangue por sangue. Nissa soltou uma risada curta, selvagem. Você fala como um chefe, mas talvez seja isso que nos faltava. Ceres ergueu os olhos âmbar, avaliando-o com seriedade. Se você realmente pretende transformar este buraco em território, precisaremos de disciplina, caçadas organizadas, recursos mapeados e aliados. Rafael encarou ambas. O fogo refletia em seus cabelos azuis e em seus olhos amarelo claros, tornando-o quase sobrenatural diante delas. Então vamos começar. A partir de hoje, este lugar não é só abrigo, é uma fortaleza, a primeira do abismo. Nos dias seguintes, a transformação começou. As correntes da besta foram reutilizadas como portões e armadilhas. Ossos e pedras afiadas se tornaram muralhas improvisadas. Nissa rastreava monstros pequenos e caçava para abastecer. Ceres desenhava armadilhas e organizava túneis de defesa. E Rafael? Ele planejava cada passo, cada rota de fuga, cada emboscada. O olho da evolução o guiava, mostrando não apenas fraquezas dos inimigos, mas as rotas de crescimento da própria base. Logo, outros monstros menores começaram a aparecer. Goblins comuns, kobolds perdidos, até pequenos demônios famintos. A maioria atacava e morria. Mas alguns se ajoelhavam. Rafael percebeu algo novo. O abismo não respeitava piedade, mas respeitava poder. Quando a lua carmesim brilhou pelo teto rachado da caverna, Rafael, Nissa e Ceres estavam diante do que agora chamavam de Refúgio Carmesim. Ainda era tosco, primitivo, mas era deles. Rafael ergueu o fragmento de cristal conquistado da Besta das Correntes, fincando-o no centro da caverna como um estandarte. O brilho vermelho espalhou-se pelas paredes, como se marcasse o território. Este é o começo, disse, a voz firme ecoando no silêncio. E o abismo vai aprender a temer o nome de Rafael Doran. Nissa sorriu, mostrando as presas. Ceres apenas fechou os olhos, assentindo. No fundo da mente dele, a voz de Lilith voltou, suave e sedutora. Você está evoluindo, e humano, de presas quebradas e fome, para fortaleza e liderança. Continue assim, e logo terá um exército digno de mim. Então é isso, rapaziada. Acabou o nosso Protinha e suas monstrengas. Quem curtiu e quiser continuação, deixe seu like e se inscreva no canal. Também hypa o vídeo comentando para ajudar. Até mais e fui!